Olá, sejam todos muito bem-vindos, alunos e professores, para mais este momento de conhecimento. Lembrando a vocês que seguimos todos os protocolos de saúde para a realização desta atividade. Estou aqui sem máscara porque estou sozinha aqui no estúdio. Eu sou a professora Roberta Prestes e digo para vocês que hoje nós vamos ter aula da melhor disciplina da grade curricular do ensino fundamental, que é a disciplina de ciências, lógico, claro. E vamos ver sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre célula e nós não vamos perder tempo, vamos começar a nossa aula falando aí sobre os tipos de célula. Observem comigo aí no diagrama. Nós temos aí os tipos de células, então aí temos células classificação primária, células eucariontes e células procariontes. As células eucariontes são as células que possuem um núcleo individualizado. Mas, professora, o que quer dizer esse núcleo individualizado? Quer dizer que dentro da célula, o local onde fica o material genético, que é o núcleo, ele está ali organizado, separado ali no meio da célula. Então, ele possui uma membrana que circula o núcleo e deixa ele bem visível na célula. Então, essas células que possuem esse núcleo individualizado são as células eucariontes. Exemplo dessas células eucariontes são as células animal e vegetal. Mas também nós temos células que não possuem esse núcleo delimitado. Não tem núcleo delimitado, mas possuem material genético. Observem aí. As células procariontes, elas têm material genético. O que não tem é a organização desse material genético dentro da célula. Ele não é envolvido por uma membrana, ele não está organizado no núcleo, ele fica ali, ó, espalhado no citoplasma. E um exemplo desse tipo de célula são as células bacterianas, né? A própria bactéria, é um tipo de célula procarionte. E agora, no detalhe, vamos ver aí célula animal e célula vegetal. As células animal e vegetal possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, elas são estruturas gerais das células, tanto da animal quanto da vegetal. Mas, além disso, a nossa célula vegetal, né, a célula vegetal, também possui parede celular, plastos, que são os cloroplastos, e vacúolos grandes. Então, observem aqui no desenho, a gente tem aqui, ó, a célula vegetal, e quero que vocês prestem bastante atenção. Além da parede celular, além da membrana celular, ó, que circula a célula, ela possui também uma parede, né? A parede celular. Isso a diferencia da célula animal. Também possui os plastos, né? Os cloroplastos. Observem aqui, ó, os plastos, eles têm a estrutura como se fossem vários círculos amontoados, um em cima do outro, tá? Os plastos e o vacúolo. São esses preenchimentos de área aqui dentro da célula que ocupam, às vezes, até maior parte da célula. É importante você saber que os plastos, né, os cloroplastos, eles são responsáveis aí pela realização na participação aí da fotossíntese e também na coloração aí de frutos e árvores e flores. Esses são os organismos também responsáveis por isso. No detalhe microscópico, eu trago para vocês também um exemplo de célula animal e célula vegetal vista aí ao microscópio. Você tem aí na primeira figura um exemplo de célula animal e na outra você tem um exemplo de célula vegetal. Reparem aqui a célula animal, composta aí por um tipo de célula, uma demonstração de célula retirada de algum tecido, né? E aqui do outro lado, a célula vegetal, também de algum tecido vegetal. Observem aqui a forma, né? A célula vegetal, ela tende a ter um formato mais retangular do que a célula animal. Mas você sabia que as células, elas estão presentes no nosso dia a dia, elas são produtos aí que ajudam a
trazer para nós, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, vários elementos. Elas são bases de produtos para vários elementos que nós utilizamos. E aí, eu vou trazer para vocês alguns exemplos. Aqui a gente tem as células mais próximas do que nós imaginamos. O nosso primeiro exemplo aí é a célula vegetal, trazendo aí para você que é retirada a celulose, né, das plantas ali, utilizando o material, né, composto na parede celular, e é constituído material base para o papel. Então aí, no seu caderno, no seu livrinho de anotações, no seu livro didático, enfim, várias outras situações do dia a dia, você tem aí células ajudando no seu dia a dia. Então, papel aí vem originário das plantas, utilizando aí parte da estrutura celular que compõe essas plantas. Outro exemplo que eu trago para vocês são a evidência dos plastos. Olha aí, trazendo para vocês primeiro a figura do tucumã, nossa deliciosa fruta que a gente adora comer no pãozinho. É amarelinho, né? Uns mais amarelos, outros mais laranjados, enfim. Essa coloração se deve aos plastos, né? E também trouxe outro exemplo aí de coloração, é a cenoura. Então, essas colorações, elas acontecem aí nos produtos vegetais graças à presença dos plastos, dos cloroplastos, que auxiliam aí nessa diferenciação de cor. Continuando a nossa aula, nós vamos falar agora da célula bacteriana. Vocês viram que a gente falou lá no início que a célula bacteriana são células procariontes, ou seja, que não possuem um núcleo individualizado, né? E trazendo aí como exemplo a bactéria, eu vou mostrar o que isso quer dizer. Nós vimos ali nos outros exemplos de célula animal e vegetal que você tinha bem evidente a diferenciação do núcleo, né, onde está o material genético, mas aqui na célula bacteriana, observem, olhem atentamente, participem aí no chat. Aonde está o nosso material, onde está localizado o material genético da célula bacteriana? Exatamente, espalhado aqui, ó, no citoplasma. Ele não possui um envoltório ali nuclear, não possui esse núcleo organizado, mas possui material genético. Esse material genético está aí, ó, fica espalhado no citoplasma. E quando as células se apresentam dessa forma, elas são células procariontes. Mas será que as bactérias têm alguma influência no nosso dia a dia? Será que você já provou algum alimento, já consumiu alguma coisa que as bactérias tenham participado desse produto? Estou trazendo aí para vocês, então, estou trazendo para você aqui dois exemplos. O iogurte, tá? Que é um material, é um produto que tem participação das bactérias na sua formulação, né? E para quem gosta aí, o vinho também tem participação de bactérias para que eles possam chegar a esse ponto, ao seu sabor. O vinho branco, o vinho mais saborizados, outros mais leves, enfim. Todos possuem participação de bactérias. Então, não esqueçam, as células, né, estão mais próximas de nós do que nós imaginamos. Então, as células, elas são importantes, e também você já deve ter escutado que as células são unidade básica da vida. As células são a menor estrutura funcional de um organismo. Leiam comigo na próxima cartela que eu estou trazendo para vocês aí mais alguns conceitos. A célula é a menor parte estrutural e funcional de um organismo. A célula é a menor parte que faz um organismo funcionar. Então, todo o metabolismo de um organismo, ele acontece dentro da célula. Ela também faz as funções de respiração, digestão, excreção e etc. Mas, professora, a célula faz isso tudo? Como que isso acontece? Essas atividades, elas só acontecem, são realizadas porque dentro das células, no seu citoplasma, submerso ali no citoplasma, nós temos estruturas denominadas organelas, e elas são responsáveis por realizar essas atividades. Vamos conhecer cada uma,
Vamos começar pelas mitocôndrias. As mitocôndrias possuem esse aspecto aí de feijãozinho. Ela é uma organela responsável pela respiração celular. É lógico, né, gente, que esse tipo de figura que vocês estão vendo, elas são aumentadas inúmeras vezes, né? São estruturas que ficam dentro da célula. Então, imagina, a célula já é microscópica, né? E aí, as mitocôndrias, né? Isso aí aumentado 1000 vezes para que a gente possa ter a ideia de como é o formato. Então, a mitocôndria é responsável pela respiração celular, pela organização de gases aí dentro das células. A gente tem também os lisossomos. Os lisossomos são as organelas responsáveis pela digestão celular. Sim, os lisossomos, quando há algo que precisa ser substituído dentro da célula, alguma organela que envelheceu, que precisa ser substituída por uma nova, você tem aí os lisossomos que realizam essa digestão celular. Temos também os ribossomos. Os ribossomos, eles são organelas extremamente importantes, porque eles são responsáveis pela síntese de proteínas, eles participam aí da síntese de proteínas. Nós vamos ver mais à frente que a presença ou não do ribossomos pode diferenciar o retículo endoplasmático. Ele pode aí ser liso ou rugoso, de acordo com a presença de ribossomos. Lá na frente nós vamos ver essa cartela também. A nossa próxima organela é o complexo golgiense, que é a organela responsável pelo armazenamento das proteínas. Observem aí como é o formato, né, do complexo golgiense. Ele parece aí um monte de saquinho arrumado, um em cima do outro, exatamente. Ele serve mesmo como depósito, como armazenamento mesmo das proteínas que são produzidas dentro da célula. E aí o retículo endoplasmático, como eu estava falando para vocês, é uma organela responsável pelo transporte de substâncias dentro das células. Então, ele faz uma rede de comunicação para fazer o transporte dentro da célula e ele pode ser diferenciado em liso ou rugoso. O que diferencia? Exatamente o que nós já falamos, a presença de ribossomos. Então, quando há a presença de ribossomos, observem aí na figura, você tem um ribossomos aderido, ó, à parede do retículo. Quando tem ribossomos nessa parede aderidos, nós chamamos esse retículo endoplasmático de rugoso. Quando não possui esse retículo, a gente chama de retículo. Quando não possui ribossomos, a gente chama de retículo endoplasmático liso. Então, resumindo, retículo endoplasmático liso não possui ribossomos aderidos à sua parede. Retículo endoplasmático rugoso possui ribossomos aderidos à sua parede. E agora a gente traz aí para vocês uma visão geral. Isso aqui é um exemplo de célula animal e aqui a gente pode ver um pouquinho todas as organelas aí identificadas. Então, deem uma olhadinha aí no material de vocês, que vocês vão conseguir identificar cada uma e cada uma delas são responsáveis por uma função dentro da célula. Mas como que surgem os organismos a partir das células? Como que é esse nível de organização? Acompanhem comigo aí na nossa próxima cartela, nosso próximo vídeo. Tudo se inicia pela célula, né? Você tem aqui os níveis de organização, inicia aqui com a célula. Da célula, você vai ver que o conjunto de células vai formar um tecido. Esse jogo de tecido, esse conjunto de tecido, vai formar um órgão. Esse órgão, com comunicação de outros órgãos, vai formar um sistema. E o sistema vai formar um organismo, né? Então, os órgãos compõem aí os sistemas que são respiratório, sistema excretor, sistema circulatório. Esses sistemas, o jogo desses sistemas formam um organismo. Vamos na cartela relembrar o que a gente acabou de ver aqui nesse vídeo. Conceito para vocês. Níveis de organização são níveis em que podemos observar como as estruturas de um ser vivo estão dispostas. Então, observem aí nas figuras e lá embaixo tem a descrição. Você começa com célula, o jogo de células vai te construir um tecido, os tecidos vão formar os órgãos, a comunicação desses órgãos vão formar um sistema e a comunicação desses sistemas vão formar um organismo. Então, de célula a organismo são esses passos.
Até aqui foi essa nossa aula e eu deixo vocês agora com certeza que vocês vão conseguir concluir com muita facilidade a nossa dinâmica local interativa. Nesta nossa dinâmica local interativa, nós teremos 3 questões. Vou mostrar para vocês aí a nossa primeira questão, né? Temos a primeira questão, que é para você fazer um desenho aí dos 3 tipos de célula. Presta atenção aí no que a gente está pedindo para você identificar. Na questão 2, também você escolhe uma organela celular, daquelas que nós mostramos aqui para vocês, desenhe e escreva a sua função. E na questão 3, quero falar um pouquinho com vocês. Observem aí a nossa tabela, você tem do lado o nível de organização, do outro você tem um exemplo. Então, aonde tem o nível de organização, você preenche o que está faltando. Nosso primeiro exemplo, tem lá a célula, um exemplo é célula da traqueia. Epitélio respiratório, aí você vai pensar aí o que vem depois da célula, né? O que foi que nós estudamos e responder essa questão. Tenho certeza que vocês vão responder com facilidade. Comentem lá no chat sobre a nossa DLI e até mais para a gente fazer a correção.
bem, vamos retornar à nossa correção e não esqueçam, participem aí no chat. Se foi fácil, se foi difícil, se vocês acertaram, se vocês erraram, podem comentar. Vamos lá na primeira questão. A primeira questão pede: desenhe cada um dos 3 tipos de células estudados em classe, tipo animal, vegetal e bacteriana, e identifique. Então, na animal, pede para identificar a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Então, se seu desenho foi um esquema onde você tem fez um esquema semelhante ao que eu estou desenhando e identificou corretamente. Aqui você vai ter membrana plasmática, né, circulando toda a célula. Você vai ter núcleo e preenchendo esse espaço, né, dentro da célula, você vai ter o que? O citoplasma. Então, se você desenhou algo parecido com isso, melhor que o meu, também vale. E na vegetal, pede para você identificar parede celular e plastos. Então, vamos aos desenhos, né? Se você desenhou, a gente viu que a célula vegetal, ela se apresenta de uma forma mais retangular. E se você desenhou a parede celular, além da membrana plasmática, o que mais pediu? Os plastos. Então, identificando os plastos, nós vimos que eles parecem saquinhos de círculos, né? Um em cima do outro. E aí você tem plastos e parede celular. Então, você identifica a parte mais externa como parede celular, né? E os plastos, né? O cloroplastos. Também, se você desenhou algo parecido com isso, parabéns, você acertou. E a última é na célula bacteriana, colocar o material genético. A gente viu que a célula bacteriana, ela não tem, né, uma divisão de núcleo individualizado. Então, o material genético dela fica onde? Exatamente. Ele fica espalhado aí no citoplasma, né? Então, o material genético que pede aqui, né, da célula bacteriana, você identifica, né, como ele espalhado aí por cima do citoplasma, sem o núcleo individualizado. Muito bem, vamos à segunda questão. A segunda questão era para você escolher uma organela celular, desenha e escreva a sua função. Então, todas lá que nós mostramos para vocês, você vai ter mitocôndrias, e aí é desenhar e colocar a função que nós mostramos para você, né? Vou colocar aqui mitocôndrias e a função da mitocôndria é a respiração. E aí eu escolhi mitocôndria, mas você pode escolher aí outra organela e colocar a sua função. Vamos para a terceira questão. A terceira questão é um quadro. Complete o quadro abaixo, colocando o nível de organização correto ou um exemplo. Então, aonde tem o nível de organização escrito, você vai colocar o exemplo. Aonde tem o exemplo, você vai colocar o nível de organização. Respondam aí no chat se vocês conseguiram responder corretamente essa questão. Então, vamos lá. Célula, o exemplo de célula da traqueia. E aí vem o próximo, tem o exemplo, epitélio respiratório, mas não tem o nível de organização. Mas você sabe que depois da célula, o nível de organização que vem é o tecido, né? São os tecidos, o agrupamento de célula formam os tecidos. Tem também no próximo aí, no 2, você tem traqueia. A traqueia é o quê? Você sabe que depois do tecido você vai ter o quê? São os órgãos, né? Então a traqueia é um órgão. Ok? Aqui no terceiro você tem o nível de organização, que é sistema, e o exemplo. Ele quer saber de que sistema, né, nós estamos falando. Então, traqueia, tecido respiratório, célula da traqueia, de qual sistema está se falando? É lógico que aqui não é o urinário, não é o circulatório, nem é o sanguíneo. Nós estamos falando do sistema respiratório. Ok. Precisava de um pouquinho de atenção para responder
corretamente preencher essa coluna. E a quarta questão, você tem o exemplo, o ser humano. E o que o ser humano é? Nós somos organismos, né? Todo o ser aí composto por... Não esqueçamos que todos os seres, organismos são compostos por células, né? E o organismo, o ser humano, ele é composto aí por célula, tecidos, órgãos e sistemas. Esse complexo de sistemas, a comunicação desses sistemas, eles formam o organismo com a sua organização. E tenho certeza que vocês acertaram. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Tchau!